A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez na continuação ao nosso curso Jornada Apocalipse Descomplicada. Hoje é a última aula 4, que nós iremos aprender sobre o anticristo, a besta e o juízo final. A partir de agora, gostaria da sua atenção neste momento, porque nós iremos aqui aprender, se aprofundar no conhecimento, para que você não possa perder nenhuma informação. Sobre as duas bestas que nós iremos aprender. Primeiro delas, que é o anticristo, que tem 10 chifres e 7 cabeças. Esse último representando 7 governos, sobre a influência do espírito anticristo. O diabo vai simular a ressurreição de Cristo. O anticristo irá morrer e depois voltar à vida. O mar simboliza povos. Por isso, muito provavelmente, o anticristo virá de uma das regiões ao redor do mar Mediterrâneo, considerando que ele será judeu. Apocalipse capítulo 13 e no versículo 1 até versículo 8 diz assim: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Nós, como humanos, enxergamos a eternidade de forma linear, mas para entendermos realmente a eternidade, devemos curvar a linha do tempo, do ponto A chamado eternidade passada, se conectando ao ponto A chamado eternidade futura. A eternidade é um ciclo, porque não possui nem o início e nem o fim. Por isso que tudo que é introduzido na eternidade sai do tempo
e toca no tempo do início ao fim. O sacrifício de Jesus foi oferecido no tempo, mas introduzido na eternidade. Por isso a morte de Jesus na cruz, salvo desde Adão até a última geração no fim dos tempos. Se voltarmos antes da fundação do mundo, o sacrifício de Jesus está lá. E no fim dos tempos, ele também está lá. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, e tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Os desejos não são malignos, apenas são proibitivos e prescritivos. Cabe apenas ao homem controlar esses desejos. Muitas vezes tem pecado que nós acabamos ou acaba cometendo. Muitas vezes não é culpa do diabo, mas sim a nossa culpa. Diabo, né? Ele nos oferece a bandeja, mas se você quer, né, comer o fruto ou não, você que decide. O diabo só apenas demonstra e te mostra a bandeja. Agora, se você quer tocar ou comer, é com você mesmo. Muitas vezes nunca coloque a culpa no diabo. Muitas vezes é por causa da nossa fraqueza da carne, mas também muitas vezes por falta de caráter. Jesus venceu a tentação no deserto através da palavra. Você tem que vencer o pecado, né, através da rejeição. Você tem que rejeitar e também vencer através da palavra. Tem que jejuar, orar, se consagrar. Nunca deixe de meditar a palavra de Deus e nunca deixe de buscar mais e mais conhecimento da palavra de Deus, também através do curso teológico. Para que quando você tiver discernimento realmente no conhecimento, com a sabedoria, o teu coração não vai estar vazio, vai estar com a palavra de Deus. Você vai combater e vencer o pecado através da palavra. Temos que ocupar nossa mente, ocupar nosso coração da palavra de Deus. Se nós dermos o espaço para o inimigo entrar, ele vai entrar e fazer uma bagunça. Portanto, o diabo pregava para Jesus, mas Jesus também pregou para o diabo e venceu através da palavra. Que nós possamos também estarmos sempre no Espírito. 1 João, capítulo 2, versículo 15 até versículo 17, que diz assim:
Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como podemos permanecer nele o amor de Deus. Que antes de nós pensarmos amar nosso próximo, temos que amar a nós mesmos. Antes de nós pensarmos dizer, eu amo a Deus, aquele que você não vê, e você vê o teu irmão e você não tem amor. Nós temos que, primeiramente, amar nós mesmos e passarmos a amar também nosso próximo, para que o amor de Deus na sua vida, né, possa cada vez mais possa arder o teu coração com a chama do Espírito. O amor de Deus que esteja dentro de você possa transmitir para outras pessoas. Temos que os mandamentos que Deus tem para nossas vidas, primeiramente dos mandamentos é amar. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Tentar cobrir o meu pecado com folha de figueira é tentar justificar o pecado pelas minhas obras e não pelo sangue de Jesus. Gênesis capítulo 3, também, versículo 8 até o versículo 11, diz: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim. Quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Aos olhos de Deus, sempre que o homem tentar justificar o próprio pecado, ele continuará nu. Adão e Eva sabiam que Deus tinha falado de todos os frutos das árvores. Você pode comer, menos aquela árvore ali. Mas muitas vezes, quando nós sabemos o que é certo e o errado, o que é bênção, nos traz bênção, o que traz morte, através do pecado, a gente acaba pecando aquilo que nós sabemos que é pecado. Paulo disse que toda vez que quando penso fazer o bem, acabo cometendo o mal. Nós temos que não tentar justificar o nosso pecado para Deus, para que nós não possamos continuar. Não adianta você pedir perdão a Deus por ato, aquilo que você pecou, daqui a pouco cometer mais uma vez o teu pecado. A palavra de Deus diz que lá em Apocalipse, lembra-te da onde tu caíste, ou seja, a palavra quer dizer que temos que lembrar aonde o começo que nós pecamos, para que nós não possamos pecar o mesmo ato do mesmo pecado.
nós temos que determinar para não mais pecar na presença do Pai. Temos que fazer a diferença. O homem e a mulher de Deus é conhecido pelos frutos, também pelo caráter. Temos que dar exemplo. Temos que fazer, aquilo que é certo. É melhor obedecer do que sacrificar, mas também não adianta obedecer e não sacrificar. Temos que obedecer, também temos que sacrificar as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Como? Coloca a tua vida sacrifício. Passa mais a obedecer aquilo que te fortalece espiritualmente. Temos que santificar a nossa vida no altar. Lá em Tessalonicenses diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Temos que orar sem cessar, orar todas as vezes. Mas também existe casta de demônios que só sai com jejum e oração. O crente que não tem uma vida de oração, o pecado, ela vai aos poucos derrubando o homem. Mas o homem e a mulher cheio do Espírito e tendo uma vida de oração, ela derruba o pecado, Quando o pecado tenta te convencer, mas a palavra, e através da oração, ela a oração e o crente, com cheio de conhecimento da palavra, vai jogar o pecado cair por terra. Mas é preciso que você busque mais e mais ter uma vida santificada, busca conhecimento, ore e jejue, para que Deus possa te abençoar. Amém? Quando o sacrifício de Jesus foi introduzido no Kairos, na eternidade ele atinge todo o Cronos, todo a tempo. Nós sabemos que existe uma eternidade através de argolas, que é um ciclo, que nos levam a saber como a eternidade, fundação do mundo, encarnação, crucificação e ressurreição. Para nós sabermos como significa e simboliza argolas, aqui está escrito assim, as argolas da Arca da Aliança simbolizam a eternidade. A Arca da Aliança simboliza Deus, o trono de Deus. De forma mais específica, a argola no círculo faz a conexão entre o homem no tempo e Deus na eternidade. Agora nós, a partir de agora, iremos aprender sobre o falso profeta. Apocalipse capítulo 13 e no versículo 11 até no versículo 18, que diz assim: Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como um cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Em nome dela ele fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado.
e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer do fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra e ordenou-lhe que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e, contudo, reviverá. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, a receberem a certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. O 6 é o número do homem, é porque o homem foi criado no sexto dia. Ninguém que possui o Espírito Santo receberá a marca da besta. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que nós possamos vencer toda a batalha, toda a guerra, que nós não possamos aceitar a marca da besta, que nós possamos enfrentar todas as lutas, batalhas. Está tendo muitas dificuldades, mas com Cristo nós vamos vencer. Muitas coisas estão aumentando, valores, né? Aumenta aqui, aumenta ali, amanhã aumenta de novo. E tem pessoas que estão passando com dificuldades, mas que nós possamos ser fiel a Deus até o fim, porque é preciso acontecer, é preciso que se cumpra a palavra de Deus. Nós tivemos uma vida no tempo da vaca gorda, agora nós estamos no tempo da vaca magra. Apocalipse 13 e versículo 1 diz: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça um nome de blasfêmia. O mar aqui representa o mar Mediterrâneo, sendo assim, o anticristo virá das regiões ao redor desse mar, ou figurativamente o povo gentil. Daniel capítulo 7, no versículo 7 e também no versículo 8 diz: Na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grande dente de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que tinha sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres, enquanto eu estava refletindo nos chifres, e vi o outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía
olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Aqui, o anticristo, a besta, é chamado de o quarto animal. Apocalipse capítulo 9, versículo 11 diz: tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Aqui, o anticristo é chamado de anjo do abismo. Apocalipse capítulo 11, versículo 7 diz que quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Aqui é chamado de a besta que sobe do abismo. Daniel capítulo 7, versículo 3 até o versículo 7 diz: 4 grandes animais, cada um diferente aos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu observei até que as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, viu um segundo animal que tinha aparência de um urso. Ele foi erguido por um lado, e dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E lhe foi dito: levanta-te-se e coma quantas carne puder. Depois disso vi um outro animal que se parecia com um leopardo e nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador, muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Isso indica que o anticristo tem 2 procedências. Primeiro delas que é o mar e o segundo, abismo. Assim como na trindade Satanás, anticristo e o Abaddon formam a trindade, satânica. Neste caso, Satanás é espírito, anticristo é o corpo e o Abaddon é o elo. Enquanto que na trindade divina de Deus Pai, que é Espírito, Filho é corpo, o Espírito Santo é o elo. O mar representa o povo gentil. Apocalipse capítulo 17, versículo 15 e Isaías 57, versículo 20, e o abismo representa as regiões inferiores da terra. Apocalipse capítulo 9, versículo 11 e Apocalipse capítulo 11, versículo 7, na grande tribulação haverá salvação para os ímpios, porque os anjos vão pregar o evangelho eterno. Por isso, na Bíblia diz que quem morrer no milênio com 100 anos, morreu jovem. No final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto
e vai enganar as nações, estas que serão regidas com vara de ferro e ditadura de Cristo, que reinará com os filhos varões. Os que se converterem na pregação do Evangelho eterno não serão restaurados. Apocalipse capítulo 20, verso 1 até no versículo 15, que diz: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo do céu desceu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profetas. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra, o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado
no lago de fogo, né? O tema desta passagem do Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 15, eu dou como Deus é o inferno do ímpio. Muitas vezes, né, nós estamos aqui falando do amor de Cristo, pregando a palavra de Deus, pregando a salvação, né? Muitas pessoas acabam nos pedrejando. Muitas vezes nos falam até da palavra torpes. Muitos não acreditam. Portanto, a Jesus, na palavra de Deus, disse que loucos nesta noite pedirão a tua alma. E para quem será? Mas Jesus também disse para seus discípulos, lá em Atos capítulo 1, que ele subirá a assuntos céus, mas também descerá para pública. Jesus pode vir para um aqui, para um ali. Jesus pode também vir diante do povo. Aqueles que duvidam e duvidaram de mim e de você vão passar a ver e acreditar. Muitas vezes, quando nós pregamos sobre a palavra da salvação, palavra de exortação contra o pecado, contra a vaidade, contra a lascívia, contra aquilo que desagrada a Deus. Muitas vezes as pessoas usam Mateus capítulo 7 e diz: não julgueis para que não sejam julgados. Bom, quando a pessoa usa esse versículo, é porque não leu do versículo 1 até o final. Nós não podemos apenas zelar um versículo. Nós temos que ler no texto e contexto. Temos que ler do capítulo, né, do livro do Mateus, também no capítulo 7, no versículo 1, se é até versículo 10, leia do 1 até o 10. Se é até o 15, leia capítulo 7, versículo 1 até o 15. Para que possa entender o que é esse versículo que diz: não julgueis, possa te ensinar, você possa saber o significado, o porquê esse versículo. Para que nós não possamos pecar por uma forma errada. Muitas vezes as pessoas usam dizendo assim: não julgueis para que não sejam julgados. Está querendo dizer assim: deixa eu continuar pecando, deixa eu pecar escondido. As pessoas usam para se defender ou talvez se esconder e para continuar pecando. Aí usam um versículo, né, para dizer que nem o homem nem a mulher de Deus pode julgar. Mas, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ser fiel até a morte. Sejamos fiel até a vinda de Jesus, até que Ele venha nos buscar. Que nós possamos subir na primeira arrebatamento, para que possamos reinar durante 1000 anos com Jesus. Lá no versículo 4, diz que vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada, escute isso, a quem havia sido dada autoridade para julgar. Hoje Jesus é nosso advogado. Ele está lá intercedendo por mim e por você. Mas amanhã ele pode ser como juiz. E também durante 1000 anos, né? Quando nós estivermos com Jesus reinando
durante 1000 anos, ele vai nos dar a oportunidade de julgar, seja grande, pequeno, rico, pobre. Ele vai nos dar o direito, o privilégio de julgar. Hoje nós não podemos julgar, mas a palavra de Deus aqui, não julgamos pela segunda aparência, mas sim pela justiça e reta. Temos que pregar sim contra o pecado, contra a vaidade, contra a mentira. Temos que pregar tudo, porque no céu não entra pecado, no céu não entra bagagem, no céu não entra vaidade, no céu não entra nada aquilo que é do mundo, que é da terra. Sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá Deus. O caminho continua estreito. O caminho continua espinhoso. Portanto, sejamos fiel até a morte, até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Comente nos comentários o que você achou sobre a aula. Não deixe de curtir para que esse vídeo, esta aula possa alcançar outras pessoas. E não deixe de compartilhar para mais uma e mais 5 pessoas. E também não deixe de se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Todas as vezes que eu publicar as aulas ou gravar aulas ao vivo, você vai ser notificado aí no aparelho, no tablet, computador, através do YouTube, que você vai estar sendo notificado e que você possa receber todas as vezes informações, conhecimento, tudo que vai ser publicado. E caso que você queira adquirir esse curso completo, são 4 módulos, 4 aulas, totalmente aprofundado dentro do livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, que você possa ter o entendimento e conhecimento sobre o livro do Apocalipse, que nós possamos crescer na graça e crescer no conhecimento. O povo perece por falta do conhecimento. Muitos morrem por falta de adquirir. Tem a Bíblia, mas não entende o que a palavra de Deus está querendo dizer. Muitas vezes tem pessoas que não entendem o significado, porque Deus quer falar através do Salmo 23, Salmos capítulo 91. Por isso que existe curso teológico. Lá na minha descrição, lá no meu canal, tem meu contato. Caso queira adquirir esse curso Jornada Apocalipse, também temos o seminário de Apocalipse, Você vai receber a apostila, vai receber o certificado em PDF, juntamente histórico, e que queira também estar entrando no grupo do WhatsApp. Lá eu estou postando todas as informações, curso com mega promoção, sempre posto curso gratuito com certificado, E que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. E eu te espero na próxima turma de outro curso. Temos o curso básico, médio, bacharel, curso capelania e diversos cursos que estão disponíveis. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.